Fala aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Nova Frequência da Viva a Juventude da Igreja de Jacarepaguá. Eu sou o Vitor e eu estou aqui com vocês acompanhado do meu amigo filósofo metido a engenheiro ou engenheiro metido a filósofo. Né? Foi muito ruim, foi Então, forçado. gente, é meu amigo de fé, tá? Que ele é da mesma igreja que eu, entendeu? Isso aí, mas no início nem era, né? É, Aí depois ele veio pro lado bom da força. porque ele não era de fé. Você, né? Aí, galera, é o seguinte, hoje a gente quer conversar um pouco com vocês sobre uma série de coisas, né? Na verdade, e uma das coisas que a gente estava conversando, debatendo, e a gente percebeu que é super importante é sobre a questão de popularidade, sobre a questão, dentro desse assunto de popularidade, como é que isso se encaixa na nossa vida cristã, porque muitas vezes a popularidade é a porta de entrada para a gente tomar diversas atitudes ou seguir uma série de caminhos assim que não tem nada a ver com o futuro que a gente quer para a nossa vida. Eu não sei se você conhece alguém que já fez isso, mas assim, uma frase que eu vi uma vez muito legal é o seguinte: a gente está sempre indo para algum lugar, não tem como fugir, você está sempre indo para algum lugar. Agora, a questão é aonde, sabe? Tipo, o lugar que você está indo, você está consciente que você está indo para lá? É interessante, né? Porque dentro da questão de popularidade, a gente também tem que entender que as pessoas são caminhos, né? Tá ligado? As pessoas com quem a gente se relaciona, todas elas são caminhos diferentes também. A gente acha que sempre o caminho é uma decisão em relação ao emprego, ou em relação ao namoro, ao relacionamento. Sei lá, ir no shopping, ver o filme no cinema, elas também são algum tipo de caminho que a gente está levando, entendeu? E isso está sempre intrínseco a pessoas, né? Então, se existem pessoas, existem caminhos. E se existem caminhos, existem escolhas. Se existem escolhas, elas podem ser boas ou ser ruins. E por isso que isso é uma coisa muito importante na vida cristã, né? Escolhas são tudo. Se a gente faz escolhas, a gente planta. Se a gente planta, a gente rega, né? E a gente colhe também. Tem importância essa parte aí. Eu falei errado. Mas eu acho que a gente entendeu. Deu para entender. Tem uma frase assim que fala uma parada dessa, né? Que você é a média das Você é a média. Tipo, quem é que tá Vale, é verdade. Acho que a gente você, também... na verdade, a gente sempre tem um ímpeto de poder julgar ao redor, né? A gente é o primeiro olhar e julgar o que está ao redor. A gente olha e julga os nossos amigos, só que a gente não se julga, né? Então, acho que a melhor parte dessa frase é isso. Porque se eu tenho vários amigos que são mais influências, possivelmente eu também sou uma má para eles, tá ligado? E eu não consigo entender isso. E eu não consigo perceber isso porque eu só olho para fora, não olho para dentro. Acho que isso é meio que aquela parada que Jesus comentou sobre você enxergar o cisco no olho do outro e não enxergar a trave que está no seu olho. Se bem que assim, se você está rodeado de pessoas de má influência e você não muda, das duas uma, ou você não está nem aí, porque você quer continuar, ou você, às vezes, é muito cego mesmo, não percebe que... Mas aí você não percebe nem o cisco, né? Tipo assim, talvez não seja esse exemplo. Talvez esse exemplo seja para quem está julgando, né? Talvez para esse caso específico que eu falei, não porque seja. o cara tá cego já, então o cisco no olho dele não faz muita diferença. Sim. Né? Mas eu acho que ele cabe muito no sentido do julgamento de condenação, tá ligado? O cara tá com uma atitude ruim e tal, e vou condenar ele e vou execrar ele da minha comunhão, da minha amizade de alguma forma, entendeu? Eu acho que cabe muito mais para isso. Mas assim, é uma pergunta, então, em cima disso. Porque assim, se o cara é uma má influência, provavelmente você vai querer ele longe da sua vida. E eu entendo e eu acho que é importante. Mas assim, como é que você faz essa distinção, né? Tipo assim, eu vou excluir o cara para não tê-lo como uma das 5 pessoas que vai formar a média de quem eu sou, mas ao mesmo tempo não vou abandoná-lo sozinho. Cara, eu acho que algumas pessoas, as pessoas são caminhos, né? De novo. E Jesus Cristo, como uma pessoa, ele também é um caminho, tá ligado? Então, tipo assim, quando eu estou no caminho de Jesus Cristo, automaticamente eu vou abrir mão de outros caminhos, entendeu? E querendo ou não, cara, esses caminhos vão se separar, sacou? Essas coisas vão acontecer naturalmente. A questão, cara, é aquilo. É convidar pessoas para entrar no mesmo caminho que você. Para entrar junto contigo nessa estrada de alguma forma, entendeu? O que eu acho mais difícil a gente conciliar é quando a gente está cego. Mas quando a gente tem alguma luz sobre a gente, quando a gente conhece a verdade do Evangelho, a gente consegue entender muito melhor
quem são os caminhos e quem são as pessoas. Entendeu? Mas aquilo, todo mundo tem seus momentos de altas e baixas, né? Mas Deus sempre manda os lembretes dele acerca do que está acontecendo com a gente. A gente que é cego para perceber e surdo para ouvir. Eu achei muito maneiro. Você falou que realmente, tipo, se você vive um tipo de vida e a outra É igual pessoa aquela vive cena outra, final para. a cena final do Velozes e Furiosos. É isso que eu ia falar. Fazer assim, ó. E tocando... Qual é o nome daquela música? Eu não vou cantar. When I See you again. Isso aí. Oh. Não, mas eu acho que é interessante, porque realmente, assim, talvez o lance não seja uma ruptura forçada, mas seja um tipo de convivência que naturalmente vai afastar. E aí você não precisa excluir a pessoa, né? Você não precisa apedrejar, você não precisa chegar e falar, não quero você na minha vida. Tipo assim, naturalmente você se mantém, né, aberto à pessoa, se mantém ali disponível se a pessoa quiser andar perto de você, mas assim, ela não vai querer também, né? Não é só você que vai estar fugindo, digamos assim. Exatamente, sim. Cara, provavelmente quando você muda de vida, né, você tem a sua conversão, você começa a mudar internamente. Essas mudanças internas vão trocando seus hábitos, né? E naturalmente, cara, os seus vínculos como lugares e gostos pessoais com essas pessoas vão mudando. Sacou? Mas, obviamente, você não vai ser um cara numa bolha, né, fora do mundo. Não existe isso, né? Você é um cara que está no mundo testemunhando Cristo, né? E eu acho deveria ser, né? No caso. Se você é um cristão, deveria ser. Então, essa parte é um pouco não, mais... é importante deixar isso claro, né? Que, tecnicamente, faz parte do processo, né? Tipo, Jesus nos chama não só para que nós sejamos incluídos na família de Deus, não só para sermos adotados, mas também para que nós possamos levar... Na verdade, ele comissionou a gente, né? Ele falou, sejam minhas testemunhas. Acho que é uma frase muito forte, né? Sim. E a testemunha é aquele cara que viu uma parada, tá ligado? E a partir do momento que ele viu aquilo ali, a história é diferente. Porque viu ele ou viveu, aquilo, né? Viu ou viveu, exatamente, entendeu? Ele teve aquela experiência, de alguma forma ele é testemunha, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Vamos lá, a gente falou sobre popularidade e tal, beleza. Onde é que você acha que se encaixa uma história interessante de popularidade, de questões de escolha em relação a amizades e tal, em relação a futuros e desesperos e tudo mais? Como é que isso se reflete direto na vida do cristão em relação a passagens bíblicas, essas coisas assim? Cara, eu acho que o primeiro ponto, eu acho que parte em cima disso que a gente acabou de falar, porque quando a gente está tratando de um assunto sobre popularidade, eu acho que tem o seguinte, uma coisa é você acabar sendo popular, digamos assim, porque você é uma referência. E eu acho que a gente tem pessoas na nossa juventude, na nossa igreja. Se você não é um cristão, ou se você não é uma pessoa aqui você é um cristão, mas não é da nossa igreja, você também conhece pessoas que se tornaram populares não porque estavam ali querendo aparecer, mas porque fazem um bom trabalho, porque são pessoas relevantes, porque são pessoas que de alguma forma fizeram a diferença. Por exemplo, tá muito em alta, até por causa desse momento que a gente está vivendo, o boom que a Amazon teve, né? E aí o Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, ele ganhou uma mega projeção, especialmente porque a empresa cresceu. Não necessariamente isso aconteceu com ele porque ele buscava ser popular, mas porque ele apostou numa parada de uma forma tão boa que acabou que isso se tornou uma referência para outras pessoas. Então, eu acho que assim, se você é uma referência, se você é uma pessoa popular porque você se tornou pela referência que você é, pelas atitudes que você toma, eu acho que é uma coisa. E aí eu acho que é uma coisa muito maneira. Entendi. A não ser que você seja uma referência ruim, né? Aí é uma coisa muito ruim. Mas assim, complicado. você pelo menos não fez isso de forma forçada. Eu acho que isso é uma parada legal. Entendi. Porque quando você faz de forma forçada, eu acho que você começa a mudar a sua identidade. Você começa a negar a pessoa que Deus te criou para ser, você começa a negar quem você é lá no interior, no seu interior. E assim, um parênteses é o seguinte, eu acho que existem coisas que a gente precisa estar trabalhando na gente, que precisam ser melhoradas, mas não significa que a gente precisa rejeitar a nossa essência para a gente ser o outro. Entendeu? Então eu acho que parte daí. Não sei se tem algum comentário assim, sobre isso, porque eu falei pra caramba de uma vez só. Cara, eu tenho. Eu acho que o pecado, né, original lá no Gênesis, ele afetou as nossas relações, né, cara? Ele afetou, de uma certa forma, a relação entre o homem e o trabalho, porque o homem antigamente tinha um trabalho
onde ele só cuidava do jardim e ficava com a esposa dele, e agora... E acho que uma coisa que é importante pontuar, assim, trabalho não é uma coisa oriunda do pecado. Na verdade, Deus chamou o homem para trabalhar antes. Então, se você não quer trabalhar, se você quer ser preguiçoso, você está errado, tá? É pecado. Você tá muito É errado. pecado, é verdade. Na verdade, Paulo chega a comentar uma parada sobre... Eu não lembro todo o contexto, mas ele chega a falar que quem não trabalha não come. Então, assim, se você não quer trabalhar, vou ser muito sincero, a teologia que você está... É bom você dar uma repensada, porque Deus não te chamou para ser uma pessoa que fica no sofá o dia inteiro. Se arrependa. Mas, enfim, busque auxílio psicológico também. Pode ser algum tipo de doença psicológica que você tenha. É importante, né? Verdade. Mas isso foi só um parênteses. Desculpa te cortar, voltando, porque eu achei que valia caso, a pena fazer esse comentário. Não, com certeza. É muito válido. E as nossas relações todas ali foram afetadas, né? A nossa relação com Deus, porque a gente saiu do Éden. A nossa relação familiar, no caso com a mulher, né? Porque, enfim, obviamente um apontou o dedo pro outro ali e tal. E a nossa relação interpessoal, sabe, no final das contas, entre o Deus, o homem e a mulher, né? Porque, assim, querendo ou não, eles viviam todos em comunhão ali, sabe? E eu acho que o homem, ele é um ser social. E isso é uma das imagens de Deus, né? Deus, Pai, Espírito Santo, eles são seres sociais. Assim como o homem também é. Isso é uma coisa que a gente, querendo ou não, tem deles. E com o pecado, as nossas relações sociais começam a ficar cheias de trevas. A gente vê racismo, né? Não como a gente vê hoje em dia de negro e branco e tal, mas falando mais sobre povos antigos mesmo, sobre, sei lá, sim. judeus e egípcios, enfim, judeus e gentios. A gente começa a enxergar sobre várias formas que as relações sociais são afetadas pecaminosamente, que é uma coisa muito complicada. E justamente porque o homem trocou, né? Como você falou antes, o homem realmente trocou o senso que ele tinha por eternidade por uma coisa que ele queria agora de alguma forma, que no caso foi o caso do pecado, entendeu? Eu vou até ler uma passagem de Romanos aqui. Eu acho que só um detalhe, você falou do interpessoal, eu nem sei se a expressão intrapessoal tá certa, o pessoal do português aí, se tiver, dá o ok, senão... Por dentro, né? Por dentro, mas por dentro, a sua relação consigo mesmo também ficou deturpada, né? Porque, cara, é bizarro o que a gente tem visto hoje de pessoas tendo uma visão errada sobre si, seja para mais ou para menos. Mas enfim, acho que isso pode ser um próximo tópico. Sim, exatamente. Não desvirtuar o que você ia falar. Não, eu ia falar o seguinte, né? Eu ia falar que, na verdade, desde a criação de Deus, os atributos de Deus eles estão por aí, sabe? Para quem quiser ver. A questão é que o homem troca os atributos de Deus pela glória do próprio homem, né? Eu vou ler uma passagem de Paulo aqui em Romanos 1. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada ao céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela justiça. Né? Ele faz 3 trocas aí. Ele vai falar aqui de trocar a verdade pela justiça. Injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, na verdade, né? Aí depois ele fala o seguinte, ele fala da troca da natureza, que ele fala que a gente trocou a natureza de Deus pela adoração a homens e mulheres, répteis, quadrúpedes, etc. E depois ele fala que, na verdade, a gente trocou por adoração a nós mesmos, né? No final das contas, o que a gente vai acabar vendo? A gente acaba vendo que nossas relações sociais são muito afetadas porque a gente trocou Deus. A gente abandonou a Deus, né? E na nossa igreja, não na nossa igreja de fato, né? Mas na igreja em si, a gente vê um reflexo muito grande disso, dessa relação social errada. E é justamente quando a gente troca Deus por alguma coisa. Quando a gente troca Deus por algum tipo de glória, em algum tipo de ministério, quando a gente troca Deus por algum tipo de amizade, ou por vergonha de andar com alguém, ou sentar junto com alguém que esteja com uma fama ruim. Quando a gente faz esse tipo de troca, eu acho que a nossa popularidade fica em risco, pessoal, e a gente acaba fazendo o quê? A gente troca Deus. A gente se afasta da pessoa que está em erro de alguma forma, a gente se afasta, a gente se apega a algum tipo de cargo que não é mais para a gente estar ali, né? Eu acho que futuramente a gente acaba cada vez mais crescendo no nosso coração, a ponto de a gente virar aqueles caras egoístas da igreja, né? Que o cara vai para a igreja, senta no banco, julga o tempo inteiro, o cara se acha melhor que os outros irmãos, se acha mais crente. Eu acho que o legal disso, sim. O legal não, né? Não é legal, mas o interessante é que, no fundo, isso é um processo, né? A gente comentou sobre processos num outro episódio, mas a gente falou sobre processos num bom sentido, mas eu acho que quando a gente está num negócio desse, uma ladeira abaixo, né? Digamos assim, que a pessoa entra porque ela começa a desvirtuar os conceitos que ela tinha, ela começa a descer, mas ela não percebe. Porque eu acho que essa é a armadilha. Tipo, se fosse um negócio intenso, você ia perceber. Mas, às vezes, você não percebe. Vou dar um exemplo, assim, que talvez vai parecer exagerado, mas eu acho que vale a pena, assim.
os continentes, eles estão em movimento, né? A gente tem, pela estrutura do planeta, as placas tectônicas, etc. Sim, é verdade. Só que ninguém percebe. Tipo assim, você olha no mapa, se você pega um avião hoje para, sei lá, uma cidade que fica... Chuta um país aí. Que não fica no nosso continente, qualquer um. Paris. Paris não é um país. Tô zoando, cara. Ah, tá. Sei lá, vamos para a França, então. Pode ser. Você vai estar milímetros... Se você viajar hoje, se você viajar, sei lá, daqui a 10, 15 anos, é provável que você esteja milímetros ou centímetros ou mais perto ou mais distante. Não sei para onde elas estão se movendo, mas ninguém percebe. Você olha no mapa e isso nem precisa ser corrigido, porque a diferença é tão pequena que a escala do mapa nem consegue captar. É verdade. Então, assim, eu acho que é meio que por aí. A gente começa a entrar num caminho, num processo de ladeira abaixo que a gente não percebe. E aí, quando a gente vê, a gente já está completamente fora do padrão que a gente tinha. E eu acho que aí a gente perde a percepção daquilo que é mais importante, daquilo que vale mais. Porque no início a gente começou a olhar para o lado errado, e aí depois a gente está olhando tanto para o lado errado que a gente já não sabe mais como é que volta para o lado certo, porque a gente só vê o lado errado. Cara, exatamente. Agora eu vou virar o jogo agora. E como é que a gente faz para sair desse lado errado? Sair desse lado errado? Qual é a receita para a gente se remediar e não mais entrar nesse lado errado? Eu acho que o primeiro ponto é você perceber que você está no lado errado. E essa percepção não precisa ser feita por você. Eu acho que a gente tem exemplos, até mesmo nos relatos bíblicos, sobre isso. Jesus, por exemplo, contou uma história, que é uma história muito famosa aqui na igreja, que é a do filho pródigo, que... Esse cara, se você não conhece essa história, o resumo dela é o seguinte: você tinha 2 irmãos, um desses irmãos, o mais novo, ele chegou e falou pro pai que ele queria a parte da herança dele. Tipo, pra gente talvez isso não seja tão... A gente perca um pouco do significado, mas no fundo ele tá falando assim: pai, se eu quero a minha herança, é porque eu não me importo mais se você tá vivo ou não, eu quero a minha parte daquilo que você vai me dar quando você morrer. Então, ele pega a herança dele, vai embora, perde tudo, e quando ele tá no fundo do poço, o texto deixa, né, o relato que a gente tem foi que o que Jesus disse foi o seguinte: na história, esse cara percebe que ele estava tão longe que ele estava errado. E aí, assim, eu não quero entrar em como que ele cai em si nesse processo, mas o ponto é o seguinte: ele percebeu, porque ele estava muito longe, de que ele estava longe. E aí ele toma uma atitude de voltar. E ele tinha a opção também, assim, pensando em termo... Isso é uma história, mas assim, suponha que seja real. O cara teria a opção de falar: eu sei que eu estou errado, mas eu tenho vergonha de voltar. E aí ele não volta. Isso é uma opção que o cara tem. Então, eu acho que o primeiro ponto é o seguinte: você precisa reconhecer, antes de você voltar, antes de você querer voltar, você precisa reconhecer que você está no caminho errado. Seja porque você reconheceu sozinho, como esse cara, ou porque alguém chegou e falou para você. Seja se alguém, o próprio Deus, que pode te revelar alguma coisa, ou às vezes um amigo, alguma pessoa que você confia. O cara chega e fala: pô, Lucas, cara, tu tá num caminho ruim, sabe? Você tá... Aquela parada que eu falei, tá todo mundo indo para algum lugar. O teu destino vai ser ruim se você seguir nesse caminho. Não tem como evitar, porque você vai chegar até algum lugar. A questão é aonde, né? Tal. Então, o primeiro passo eu acho que é esse. E o segundo passo é aceitar que, da mesma forma como você passou por um processo longo na descida, o processo de subida também é longo. Só que o processo de subida é mais trabalhoso. Tipo assim, descer é muito fácil, porque a gravidade te puxa. Agora, quando você vai subir, a gravidade se torna a tua inimiga, né? Então, assim, você vai passar por um processo de reconstrução que vai ser mais longo. Então, eu acho que começa na percepção de que você precisa mudar. E aí depois, assim, vou entrar no processo. Como é que você entra no processo? Precisa primeiro perceber, tipo, vale mais a pena eu encarar a vergonha, a dor do processo para poder voltar do que viver onde eu tô e chegar num local ruim. Eu acho que começa aí. Eu lembrei muito daquela passagem de Paulo em Filipenses 3, né? Paulo, ele tá falando pro pessoal da igreja se alegrar e tudo mais. Minha perna apareceu ali, a gente tentou encontrar um ângulo para isso não acontecer, eu cruzei a perna e ela apareceu ali. Você vai tirar o foco do vídeo, cara, com a sua perna. Foi mal, galera. Não, pode deixar aí, cara, não precisa cortar não, essa é a parte cômica do programa. Deixa aí. Deixa aí. Não, e Paulo vai falando o seguinte, né? Ele fala que, na verdade, tipo assim, se alguém tinha motivo de se orgulhar de quem ele era, na carne dele, era ele, né? Porque, tipo assim, ele era judeu do judeu, hebreu de hebreu, ele foi circuncidado no 8º dia, quanto a lei, ele era fariseu e tal. Mas ele fala o seguinte, né? Que isso tudo não importava mais. Porque quando ele conheceu a superioridade de valor de Jesus Cristo, ele conheceu a superioridade de Jesus Cristo, tudo isso passou a ser como esterco. Porque, na verdade, o que importava agora era Jesus Cristo, sabe? Então, eu acho que o interessante disso aí é quando a gente realmente esquece de quem a gente era e de quem a gente conquistou, sabe?
de quem e do que a gente conquistou, né? Até pessoas em si, às vezes, porque quando a gente está no ministério, tem muita gente que gosta de enumerar seus ministérios, né? Tipo assim, pô, fiz isso, fiz aquilo, fiz amizades aqui, ou, sei lá, preguei para 3, 4 pessoas e 2 pessoas se converteram, sei lá, entendeu? E é interessante porque quando você foca só em Jesus Cristo, na superioridade, no valor que tem conhecer Jesus Cristo de fato, tudo isso muda, né? Ele começa a falar que, na verdade, ele está numa carreira em que ele se esquece das coisas que ficam para trás, né? E podem ser elas boas ou ruins, não só coisas ruins. Isso é uma coisa muito interessante, porque ele fala que para a gente, praticamente ele está falando que para a gente assumir um lugar mais à frente e avançar para o que Deus quer para a gente tem que parar de olhar para trás, até em relação às coisas boas, né? A gente não pode mais ficar vivendo o passado para poder ir para onde Deus quer que a gente vá, sabe? Cara, esse negócio de viver no passado e no futuro, eu acho que é um assunto muito maneiro pra gente aprofundar num episódio só pra isso. Porque também é muito rico, cara. Mas eu acho que a ficção científica é uma metodologia muito... É um pouco cruel para poder criticar o passado. Como assim? Não criticar o passado, mas o presente. Eu acho que a ficção científica, geralmente, ela é usada como um artifício para você, de alguma forma, criticar o presente. Aí o que você faz? Você monta um passado alternativo, tá ligado? E explica como é que você chegou nesse presente, entendeu? E você meio que dá a entender, assim, sociologicamente, que entender do porquê que as coisas são assim, porquê que as pessoas são assim, sabe? Mas, enfim, é só uma alternativa desses filmes, entendeu? Entendi. Mas eu acho muito maneiro. Muito. Eu acho que a gente vai fazer, então, um episódio sobre isso em algum momento. Fica ligado aí que alguma hora a gente vai falar sobre viver no presente, no passado ou no futuro. Um dia. Mas é maneiro, porque realmente você não vive a vida de hoje. Mas uma parada que eu estava pensando enquanto você estava falando é o seguinte. Dentro de todo esse assunto, até a gente começou falando que a gente ia falar de popularidade. Eu acho que quando Paulo toma essa decisão de olhar para tudo aquilo que ele tinha conquistado, e tipo, ele tinha tudo para ser um cara super popular dentro do formato de religião que o povo judeu tinha naquele momento, né? Ele abre mão disso e ele deixa de ser popular no bom sentido para ser popular no sentido mal para uma série de gente, ao ponto dele ser perseguido e apedrejado, quase espancado, morrer, açoitado, nu, expulso de cidade nu, né? Exatamente. Exatamente. Eu acho que o que vale mesmo, cara, lá no fundo, é realmente a superioridade de conhecer Jesus Cristo, né? Eu acho que essa parte do texto é muito feliz, porque ele coloca Jesus Cristo num patamar tão elevado que ele afasta de qualquer... O próprio ser de Paulo, de qualquer coisa que pode roubar ele de Jesus, entendeu? A lei, as práticas que ele tinha, a moralzinha que ele tinha com a rapaziada judaica dele, e vai e fala, cara, agora o que importa é isso. E eu vou atrás disso, e é isso que move a minha vida agora. E assim, eu acho que se a gente tiver, a gente tem que buscar, a gente não vai ter sempre essa motivação. Vai ter hora que a gente vai estar desmotivado, que a gente vai estar chateado, que a gente vai estar crítico, tá ligado? Mas se a gente tiver sempre a lembrança no nosso coração de que isso é real, que a gente precisa realmente buscar a superioridade do conhecimento de Jesus e conhecer ele, prosseguir em conhecer Jesus, eu acho que é a forma da gente manter as nossas vidas espirituais acesas. Entendi. Deixa eu só fazer um merchan aqui, aproveitar. Você falou sobre desmotivado, crítico e etc. A gente tem aqui na igreja uma EBD da juventude e um material que a gente tem esse ano é um material sobre desânimo, sobre esse tipo de assunto. O professor é muito bom. O professor é um cara muito maneiro, um cara muito bonito. Ele é minha cara. Gente boa. Mas enfim, eu acho que vale a pena depois, assim, se você tiver algum acesso, tal, se você faz parte aqui da Viva também, não deixa de estar se envolvendo, não. Eu não estou falando isso só porque eu que sou o professor, mas assim, porque eu de verdade, cara, eu aprendi muita coisa estudando e montando material. E eu acredito que da mesma forma como foi muito maneiro para mim, seria para você. Então, assim, se você tiver oportunidade, eu acho que vale a pena. Mas, assim, isso foi só um merchan também do nosso... Não, eu ia falar o seguinte, tinha uma pergunta para você, né? A gente vive uma cultura de cancelamento, né? O cancelamento é aquela arte clara de internet de juntar um tipo de manada e cancelar alguém que falou alguma coisa que você não gosta, de alguma forma, né? Tirando esses imperativos loucos, né? Como é que você acha que o cara que é crente precisa se portar, né? Como é que ele pode ajudar um cara que foi cancelado? Eu posso só fazer um comentário antes de responder? Claro, até para poder pensar na resposta, que não é muito trivial, não. Enquanto você estava falando essa parada sobre todo esse processo, né? Eu estava lembrando, assim, eu acho que tudo parte do ponto da percepção que você tem do valor daquilo, né? Porque Paulo percebeu que valia a pena abrir mão daquilo que ele abriu mão porque ele acreditava
que Jesus valia mais a pena porque ele acreditava que valia mais a pena isso. Isso me lembra uma história muito famosa dentro do contexto bíblico, que é a história de Jacó e Esaú. Se você não sabe, Jacó e Esaú foram 2 irmãos. Esaú era um irmão mais velho, ele tinha direito a uma série de coisas. Eu vou até abrir aqui o texto. E Jacó engana o seu irmão para poder ficar... Engana não, na verdade ele faz uma proposta indecente para poder ganhar algo que o irmão tinha. O irmão, na verdade, era um caçador e ele... Deixa eu achar aqui... Tá, beleza, vamos lá. Deixa eu ler aqui, você vai entender. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Edom é o que mesmo, você sabe? Oi? Edom é alguma coisa de rubro, né? É. Bom, enfim, esse é o sentido da palavra. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. E esse direito de filho mais velho era uma série de coisas que, para aquela época, fazia muito mais sentido, inclusive bênçãos específicas que o filho mais velho tinha. E aí Esaú disse: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento vendendo seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu Esaú um pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e foi embora. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. O que eu acho que está acontecendo aqui? Ele não valorizava tanto o direito que ele tinha de filho mais velho naquele momento, como ele estava valorizando a fome que ele tinha. Porque, vou ser muito sincero, eu não acredito que ele estava morrendo. Eu acho que ele estava exagerando, porque senão acho que ele nem teria força direito para poder fazer isso. Então, eu acho que parte desse ponto. Por que eu contei essa história? Porque ele enxergou como mais valor suprir a fome que ele tinha naquele momento e depois ele ia ter fome de novo, do que manter uma bênção específica que ele tinha. Então, eu acho que parte daí. A visão que Paulo tinha era semelhante, na verdade, o oposto ao que Esaú tinha. Porque Paulo valorizou o conhecimento de Cristo e manteve aquilo em alto. Esaú menosprezou aquilo que ele tinha e trocou algo que era direito dele por algo que, assim... Ia satisfazer ele momentaneamente. Exatamente, ele ia se alimentar. Mas, enfim, agora voltando à pergunta, agora o assunto muda um pouco mais, então acho que vale a pena... Vale a pena. Por isso que eu quis pontuar isso, porque senão acho que a gente não ia conseguir voltar aqui, não sei. Sim. A conversa é dinâmica, a gente não sabe para onde vai, né? Amém. Não sei para onde vem, não sei para onde vai. Só para onde quer. Para onde quer. Cara, é difícil. Uma coisa que tem que ficar muito clara e, assim, muito mesmo. Se você vai ajudar alguém que foi cancelado, do jeito que o cancelamento acontece hoje, você também vai ser. É isso que eu ia falar. Acho que a gente tem que estar preparado de alguma forma para abrir mão de quem a gente é também, porque possivelmente quem acolhe cancelados vai ser cancelado e cancelado cruelmente, porque assim, ainda vão te chamar de burro, porque você está abrindo mão da sua popularidade de alguma forma para poder ajudar a pessoa que está sendo oprimida. Sim. É justamente a pessoa que valoriza mais o outro do que a popularidade. Ela não vai trocar o outro que precisa pela popularidade, né? Se o outro fosse... É como, sei lá, se a popularidade fosse o prato lá de lentilhas e você falasse: não, eu vou ficar com fome porque eu sei que eu não vou morrer. Eu acho interessante dessa parada da cultura do cancelamento, porque ela é muito contrária, né, ao que Jesus fez, né? Completamente. Enquanto o cancelamento aponta e condena, Jesus Cristo, ele apontou para si mesmo. Não houve, né? Exatamente. Tem isso. Ele apontou para si mesmo e condenou-se a si mesmo, né? Isso é muito doido, tá ligado? Porque, quando a gente repete a cultura do cancelamento, a gente repete o diabo. Lá no fundo a gente repete o diabo, aponta e condena, é isso que a gente faz. Aponta, condena, cancela, exclui, tá ligado? Corta, tira qualquer tipo de virtude que a pessoa possa ter e exclui qualquer tipo de impacto social que ela possa ter. Enquanto Jesus Cristo, na verdade, ele troca as bolas, né? O que ele faz? Quer saber? Vamos trocar esse jogo aqui, beleza? E eu vou assumir a pessoa procurar ajuda, né? Exatamente. Eu vou sair em ajuda da pessoa, eu vou lá sofrer pelo que a pessoa sofreu, eu vou pagar os pecados que ela pagou, eu de alguma forma vou fazer com que a vida dela agora passe a ser diferente porque eu vou me sacrificar. E ele era o cara que realmente tudo importava, como a gente leu em Paulo, e se sacrificou, né? Então a gente vê que, na verdade, cara, a cultura do cancelamento é uma parada que não pode existir, para quem se considera cristão de fato, né? Quem acha que é uma testemunha de Jesus Cristo, e também para quem quer ser uma pessoa socialmente interessante, né? Que pode acreditar que as pessoas mudem, sabe? Sim. É importante você acreditar que as pessoas podem mudar, sabe? Que as pessoas podem ter outro comportamento, na verdade, né? Enfim, eu acho que é muito complicado você ser um cancelador, aderir a essa cultura de cancelamentos virtuais loucos, né? E ser cristão. Eu acho praticamente impossível... Tem alguma coisa desalinhada. / impossível totalmente.
Tem alguma coisa desalinhada. Eu nunca tinha pensado dessa forma, mas realmente, tipo, o cancelamento... Eu sou muito contra isso, particularmente, mas eu nunca tinha percebido que era bem oposto ao caráter de Jesus. Eu acho que talvez, lá no fundo, isso fazia sentido, mas eu nunca tinha colocado em palavras, porque realmente... Porque, cara, a gente... Eu vou só te interromper, desculpa, mas, cara, tem muita coisa que a gente, graças a Deus, tem enraizado no coração, tá ligado? E, tipo assim, tem muita coisa que a gente escuta, enxerga, fala, pô, eu não sei porque isso tá errado, mas isso tá errado. Tá ligado? Existe um senso no crente maduro de olhar e falar, cara, isso é estranho. Eu não sei porque é estranho, mas aí daqui a 1, 2 semanas, você lendo, pesquisando sobre o assunto, vai ter um cara que vai entrar no cerne da discussão e vai falar, cara, isso aqui é estranho por causa disso. Aí você vai instalar o negócio e falar, caraca, como é que eu não pensei nisso antes, sabe? Exatamente. Cara, é verdade, é muito interessante. E assim, sempre, né, você vai, nesse caso, abrir mão da popularidade, assim. É um exemplo claro de cancelador. Vale a pena. A mulher adúltera. Eram canceladores espirituais e morais, né? Tá ligado? Eles iam matar a mulher apedrejada. Tá ligado? Então, de certa forma, o que aconteceu? Apareceu um cara que era maior do que a lei. Né? Essa passagem é interessante porque, cara, Jesus ele é maior do que a lei. Isso é uma parada muito pesada, que a gente hoje em dia lê o texto e não consegue entender. Mas, cara, Jesus é maior do que a lei. Tava o cara ali que cumpriu a lei de fato. Né? E, inclusive, Jesus morreu também por aquela mulher. Sabe? Sim. A gente, quando fala, galera, olha só, quem não tem pecado que atire a primeira pedra, a gente está falando que, na verdade, Jesus está falando, na verdade, não é que, tipo assim, se eu pudesse sair apedrejando geral. Não é isso. Ele está falando que, na verdade, a condenação de todos eles ia ser despejada sobre o próprio Jesus. Tá ligado? Sim, sim. Só que é uma coisa muito louca que a gente não consegue analisar esses panoramas bíblicos quando a gente está cego com a cultura do mundo. Né? A gente não consegue encaixar os textos assim e pensar, caramba, cara, é isso que está acontecendo. E eu tô do lado do cara que está atacando pedra. Sabe? Ou eu estou do lado da mulher adúltera que acha que tem que morrer mesmo, sabe? Porque possivelmente a mulher adúltera achou que devia morrer. Eu acho maneiro tentar imaginar, né, o momento. Óbvio que a gente não vai conseguir encaixar tudo, mas, sei lá, ela, na cabeça dela, minha vida acabou, já era, e eu vou morrer sendo humilhada. E eu mereço morrer porque eu traí o meu marido. E todo mundo vai ver, assim, e todo mundo vai saber, e vai ficar marcado na história de que eu fui morta publicamente por causa disso. Se você não sabe a história rapidamente. Acho que vale a João pena 6, né? João 6, não. Não, eu não tenho certeza de qual capítulo. Também não tenho de cabeça. O Matheus vai colocar aqui embaixo para você ver, tá? O Felipe Rosa, quer dizer. O editor, nosso querido mestre da música e das edições. Vou botar referência aqui para você ver. Mas eu acho que vale a pena situar porque a gente não sabe se a pessoa que tá ouvindo e assistindo conhece a história. Conta, então. A história é a seguinte, na época que Jesus viveu, se você traísse o seu marido, a sua esposa, você poderia ser apedrejado. Existia essa prerrogativa legal de você ser levado a uma praça pública e ser apedrejado até a morte. O que aconteceu com essa mulher foi que ela foi flagrada em adultério, ela foi flagrada traindo o marido dela, e ela foi levada pelos líderes religiosos da época, o que mostra uma adesão a um modelo bem estranho, né? Assim, o cara faz questão de puxar ela assim pela rua, mostrando essa mulher é adúltera e tal, enquanto era um líder espiritual da época. Acho que isso é uma analogia. É uma cultura do cancelamento na moda antiga. Isso, é uma pessoa exposta em praça pública, que é a internet, querendo ou não hoje em dia, né? Que todo mundo vai matar ela popularmente, dando pedrada. E aí levam ela para Jesus. Tinha um contexto ali que eles queriam pegar Jesus em algum tipo de artimanha. E Jesus dá uma resposta assim, que deixa os caras indo embora totalmente envergonhados, que é aquele famoso quem nunca pecou que atire a primeira pedra, e aí todo mundo vai embora pensando, cara, eu sou errado e eu não tenho direito de fazer nada disso, e eu ia fazer. Mas por que eu falei isso? Eu acho que vale a pena tentar imaginar. Imagina, tipo assim, ela foi pega em flagrante. Se ela estava adulterando, cara, provavelmente ela não estava vestida, ou se ela tivesse vestida, ela tinha sido enrolada num cobertor, alguma coisa assim. Não, entendi. Foi pega em flagrante. Então, imagina assim, ela estava literalmente sendo exposta, fisicamente, provavelmente com todo o seu corpo exposto, com a sua integridade, sendo colocada assim, na verdade, não existe integridade. Acabou a integridade dela. Ela pensando assim, meu Deus, está todo mundo me vendo da forma mais baixa possível, sabe? Nua, provavelmente, ou quase nua, exposta pelo meu erro, sendo ridicularizada, e para eu ser morta. E aí, imagina a vergonha dela quando ela é jogada na frente de Jesus pensando, agora vai vir só mais um que vai falar que tá certo, joga pedra, acabou a minha vida. O lance final para mim é o fato de ela com certeza ela também acreditava que ela deveria ser morta. Tá ligado? Eu acho que isso ela olhou para a morte e falou, eu mereço, tá ligado? Isso para mim é muito louco, porque a gente luta contra a morte a vida inteira.
Será que é por isso até que ela não vai embora também? Será que Não sei, eu tô conjecturando. Será que isso também passou pela cabeça dela quando Jesus falou que quem nunca pecou que atire a primeira pedra? E aí ela fica ali talvez pensando, o que esse cara vai fazer? Porque... Será que ele vai me apedrejar? Será que agora ele vai me apedrejar? Porque assim, tecnicamente eu tenho que ir embora, porque eu não posso tirar pedra. Mas... Entendi. E talvez ela tenha ficado nessa expectativa. Será que esse cara vai... O que será que vai acontecer agora, né? Isso é muito doido. E eu acho que o mais sensacional que Jesus deixa assim é, tipo, primeiro que ele fala... Ele demonstra amor e perdão, né? Com as palavras dele, ele não só com as palavras, mas com o gesto dele, ele deixa muito claro o seguinte: eu olho para você e não vou imputar sobre você os seus erros, o seu pecado. E assim, você tem a oportunidade de recomeçar. E eu não estou falando isso da boca para fora. Eu estou genuinamente dizendo isso e eu estou te mostrando isso, porque agora você tem um novo caminho para seguir. Você tem um caminho diferente para seguir. É claro que ia exigir alguma coisa, porque assim, se ela estava traindo, se ela estava adulterando, alguma coisa antes aconteceu. Tipo, sim. Sim. A parada surgiu de alguma forma. O adultério foi só a ponta do iceberg, né? Eu acredito muito ter sido. Eu não acho que ela ia estar super bem a falar, agora eu vou adulterar. Não faz sentido. Sabe? Jogar tudo em risco, sabe? Alguma coisa estava desalinhada. E é óbvio que quando Jesus fala que ela deveria começar um novo modelo dali para frente, onde ela não iria pecar, ele, na verdade, não faz só um convite a ela, mas deixa bem claro, você vai passar por um processo que agora é a hora de subir aquela ladeira que a gente falou lá no início. É verdade. Vai ser desgastante, vai ser difícil, vai ser complicado em alguns momentos, mas, cara, é esse o caminho que você tem que seguir, porque esse é o caminho que é o melhor. E não é o melhor só porque eu acho, eu sei. Eu acho que isso é maneiro. Tipo assim, a opinião de Jesus ela é muito certeira, né? Tipo assim, pelo menos a gente acredita que se a opinião de Jesus faz muito sentido porque ela dá certo porque ela é certa. A gente acredita particularmente nisso, basicamente. Cara, assim, é porque, tipo assim, né, cara? Eu acho que Jesus expõe muito o drama da morte, né, cara? Pra essa mulher. Porque, tipo assim, cara, ela ia morrer, tá ligado? E como eu tava falando até antes, mano, quando você tá de cara pra morte, cara, as suas faculdades mentais apelam pra qualquer coisa que faça com que a morte seja amenizada, tá ligado? Então, tipo assim, ela tá diante da morte, ela fala, cara, eu mereço morrer, sabe? E o tempo inteiro a gente luta querendo fugir da morte, sabe? E quando a pessoa admite que ela merece morrer, ou seja, nem essa luta mais ela tem, sabe? Ela devia estar no estado de depravação, enfim, uma autodepravação muito louca, porque, tipo assim, cara, não, eu mereço morrer mesmo, sabe? Que eu seja apedrejado em praça pública, que as pessoas me matem, entende? Em nenhum momento ela pensou, caramba, eu mereço uma segunda chance, sabe? E muito louco que Jesus Cristo, quando ele chega e fala para ela assim, cara, vai, não peques mais. Mano, você tem noção que você está sendo perdoado pelo perdoador? Tá ligado quando não tem um meio termo ali? Não é Deus falou uma coisa, o pastor repetiu aqui embaixo e você ouviu e creu. Tá ligado? É Deus te declarando perdoado. É óbvio que os dois processos são iguais e são bons, sabe? Mas, de uma certa forma, é Deus, cara, falando que você está perdoado, sabe? Os dois processos são completamente efetivos, entendeu? E, cara, é papo de você ficar para trás, cara. Sabe? Um homem chega que você não sabe quem é, que ele olha para todo mundo, faz os caras pararem de te apedrejar, de alguma forma, e depois o que acontece? Ele chega pra você e fala, olha só, você vai lá e você não peca mais, tá? Cara, olha que parada doida, viu um cara que você não conhece, com pessoas que você possivelmente também não conhece, que não apedrejar a mulher, e olha que parada doida, vem um cara que é maior do que toda a lei que você achava que ia te condenar, entende? Tipo, essa ótica da mulher é muito doida, cara, porque ela merecia morrer. Sabe? Isso é muito doido. E quando você parar para pensar e olhar assim, caraca, cara, a gente. A gente merece morrer. Sabe? Se a gente olhar para a nossa vida e colocar a lei do lado dela, tipo assim, o que a gente peca e o que a gente, sei lá, não peca, a gente vai perceber que a gente peca muito. Sabe? E essa lei vai acabar sendo uma inimiga nossa. Entendeu? E quando vem Jesus, Deus encarnado de fato, e fala que a gente está perdoado, justificado diante dessa lei, cara, tudo muda. Tudo muda. Sabe? A nossa vida toma um outro padrão e o não pequeis mais passa a ser, na verdade, um caminho, uma alternativa.
e não uma coisa impossível, sabe? Porque quando você está diante da morte, você não pensa, não vou pecar mais. Não tem mais como, você vai morrer. Já era, tipo... Sabe? Não tem mais saída. Não vou pecar o quê? Nesse próximo 1 minuto que Um eu tenho minuto? de vida? Não sei, ou eu peco de novo, não sei. Não, eu vou pecar porque eu vou estar mentindo, falando que eu não vou pecar, porque você vai pecar, provavelmente, sabe? Então, tipo assim, a morte dessa pessoa acaba com qualquer tipo de senso que ela também poderia ter de se perdoar. Não tem como, sabe? Porque ela vai morrer. E quando Jesus vai, chega para ela e dá uma nova vida para ela, cara, para mim é muito chocante isso, sabe? Chegou e fala, cara, não, você está perdoado. Agora você vai lá e não peca mais. Olha que é uma palavra muito breve, mas muito poderosa, cara. Sabe? A gente pode ter discursos de 40, 30 minutos, às vezes, falando sobre Jesus Cristo, mas, às vezes, 3, 4 frases do próprio Jesus repetidas pela gente são mais poderosas. Sabe? Foi tão poderoso isso que você falou que eu tô até meio sem palavras. Mas é verdade, cara. Eu acho que... Bizarro, assim. Realmente... E vamos lá, então. Vamos aprofundar a questão. Cancelamento dentro da igreja. Eu ainda estou pensando no que você falou, mas... Vamos lá, deixa eu me recompor. Vamos lá. Organiza a gavetinha do pensamento, vai. Tem aqui, eu não sei se vocês já ouviram, tem uma piada aí que o Cláudio Duarte fala, né? Que a cabeça do homem são várias caixas. Agora eu preciso guardar o que o Lucas falou numa caixa e pegar uma caixa nova. Cara, cancelamento dentro da igreja eu acho que é um absurdo. Não deveria existir. Jovens canceladores. Jovens canceladores. Canceladores cristãos. Eu acho que não deveria existir. Christian cancels. Como é que é canceladores em inglês? Acho que é cancel mesmo. Acho que eles usam essa expressão Christian de cancelar mesmo. Christians cancel. Canceler, sei lá. O que eu acho que tipo, é o ponto-chave aqui, né? Eu acho que, se a gente voltar para aquele início, quando a gente falou sobre os caminhos, tipo, o ponto não é quando você percebe que o cara que está do teu lado está num caminho que vai ser ruim para você chegar e cancelar ele. Uhum. Eu acho que foi aquilo que você falou que foi muito legal e eu acho que é uma grande chave para a gente pegar aquilo que a gente começou conversando e trazer para agora. O caminho não é você cancelar esse cara. O caminho é você... Cara, olha só, eu vou continuar vivendo o meu caminho. Eu sei para onde eu quero ir, eu sei onde eu quero chegar. E se você não quer chegar no mesmo lugar, se você tem um caminho diferente, se você vai viver uma vida que é meio zoada, eu vou deixar você seguir o teu caminho. Uhum. Mas eu não vou apontar o dedo na tua cara, sabe? Tipo, Jesus não fez isso. Então, assim, se Jesus não fez isso e nós, cristãos, temos essa percepção de que a gente deve seguir esse caminho, né? Que a gente acredita que ele, na verdade, instrui a gente num caminho melhor. Então, assim, pô, se eu sigo esse tipo de ensinamento, esse tipo de visão, eu não vou tacar pedra nesse cara. Então, eu acho que, assim, o cristão cancelador, eu acho que ele está desalinhado, aquela parada que a gente falou. Tipo, tem alguma coisa errada. E, assim, seja para você cancelar alguém de dentro da igreja ou você cancelar alguém de fora. Porque Jesus não cancelava ninguém, nem os doentes e nem os saudáveis. Pelo contrário, né, cara? Ele chamava e curava os doentes, né? Isso é exatamente. E, assim, ele não tinha problema se o cara não era doente. Mas o problema é que a gente via que os que não eram doentes, tipo... Não eram. Os que, em tese, não eram os doentes, eles tinham uma postura fechada, uma postura presunçosa, uma postura de orgulho que é até bíblico você parar e pensar no... É um orgulho religioso, né, cara? E Salomão bota isso em Provérbios, né? Que, tipo... Verdade. Salomão que botou em Provérbios ou tem Salmos? Acho que tem Provérbios, que tipo, Deus acaba resistindo ao orgulhoso, ao presunçoso, ao soberbo. Realmente, cara, não tem como você ter uma postura de orgulho e você conseguir manter um relacionamento com Deus, um relacionamento real assim com Cristo. E eu acho que o cancelamento, no final das contas, além de estar muito desalinhado, ele talvez se resuma numa semente de orgulho. Porque por que você aponta o dedo para o outro cara? Porque você está convicto de que ele está errado e você é melhor. Não só assim, ou melhor, deixa eu reformular. De que por ele estar errado aos seus olhos, você é melhor do que ele. Uhum. Não necessariamente ele está errado. Tipo assim, tem muita gente que é cancelada às vezes por falar coisas que para outras pessoas são certas. Sim. Então assim, o cancelamento existe por N motivos. Mas a pessoa que cancela julga o outro como pior porque ele está aos seus olhos errado. Então assim, não é nem... talvez o cara até esteja tomando uma decisão pior. Uma decisão mais errada. Mas não significa que ele seja pior no nível, tipo assim, de... Eu sou muito melhor do que você. Estufa o peito, assim. Eu sou muito melhor do que você. Se não merece falar comigo, talk to the hand. E faz isso, sabe? Eu acho que... Sim.
no fundo, eu acredito de verdade que... Caraca, esse trovão deve ter saído... Caramba, cara, Jesus voltou e a gente ficou... Será que o programa... Aleluia! Tô até com medo do programa ter que ter terminado e a gente não ter ido. Não tem... Mas... Ó, não, mas botar a mão que eu quero subir. Exatamente. Mas... Me puxa. Me puxa. Me puxa. A gente podia botar uma corda aqui em cima nesse teto. Puxa, se acontecer um negócio assim, gente. alguém puxa. Assim, o Matheus tá lá na rodando, puxando a gente. A gente nunca mais aparece no programa, tá ligado? É verdade. A gente cria uma lenda que alguém foi arrebatado, tá ligado? É verdade, a gente some da internet. E aí, a gente se cancela, tá ligado? Cancela. Isso. E aí, enfim, mas eu acho que no fundo tá realmente preso numa raiz de orgulho, sabe? O cara que cancela, eu acho que ele tem uma visão de que ele é muito superior ao outro, porque o outro falou alguma coisa que ele não gostou. Quer seja certo ou quer seja errado. Eu cheguei a comentar isso na outra vez, no outro episódio lá que a gente gravou, que Jesus foi morto porque ele foi cancelado por alguns. O que ele falou estava certo? Eu acho que sim, mas os outros não gostaram e... Acho que é engraçado como é que o cancelamento é uma parada superficial, porque as pessoas se cancelam por uma parada que elas falaram. Não é nem pelo que elas fizeram. Às vezes mas muitas vezes, talvez a maioria das vezes seja o fala, né? Então, exatamente. Isso é muito louco, tá ligado? Porque, tipo assim, eu não vou matar ninguém, tipo assim, eu não vou roubar ninguém, eu não vou, sei lá, cometer nenhum ato assim contra a vida de uma pessoa de fato. Eu vou só falar alguma coisa, entendeu? Tipo assim, eu vou falar e tal, a minha opinião é X. Por mais que a opinião seja um absurdo, sabe? Cristo também lidava com opiniões absurdas sobre a religião judaica naquela época, e nem por isso ele cancelou as pessoas. Sim. Isso é muito louco, tá ligado? Tanto os doentes, que acreditavam em opiniões absurdas, sabe? Tipo, eu sou pecador, não posso ser curado. Para Jesus Cristo, aquilo é um absurdo, porque não é compatível, entendeu? Uma coisa não quer dizer a outra, sabe? Tipo assim, se você é curado, você pode... Se se você é doente, você é pecador, você pode ser curado sim, sabe? Inclusive, para você ser curado, você tem que ser doente. É um pressuposto, na verdade, justo, né? Justo. Direto, entendeu? Mas assim, e para Jesus aquilo é um absurdo, sabe? Quantas vezes o Jesus dava aquela bronca nos discípulos, falando assim, vocês ainda não entenderam quem eu sou? Vocês não percebem os sinais dos tempos? Sabe? Acho que ele fala isso para os fariseus, não é para os discípulos, né? Que perguntam quando é que o Senhor vai voltar, quando ele vai vir. Eu não lembro de cabeça. Agora eu não me lembro também. Entendeu? Mas, essas horas expõem quão certeiro a gente está, né? Exatamente. Desculpa, galera. Expõe também como a gente gravou. A gente veio hoje e o entrevistado não veio e a gente tá gravando a gente. Tô zoando, gente. É brincadeira, tá? A cara que a produção fez assim, de que vocês estão falando? Foi muito boa. Não tá ligado? E assim, é muito doido, cara, porque a gente acaba caindo num... Cara, se todo mundo fosse cancelador, não existiria igreja. Lá no final das contas. Sim. Né? E Jesus ia ser o primeiro cara que poderia cancelar todo mundo, porque ele é o único certo e justo. Sim. Sabe? Eu gosto de uma frase que Mas ele não cancelou, amém. O bispo aqui coloca, ele já falou, eu achei muito maneiro, assim, é uma reflexão simples, ele falou, cara, não existe igreja perfeita. E se existir, quando você entrar, ela vai deixar de ser, porque você não é. Isso é verdade. É simples e é muito maneiro, porque a gente vem com essa perspectiva de que a igreja é perfeita, de que as pessoas lá vão ser perfeitas, e aí a gente descobre que não é, e nem nós somos. E a gente, muitas vezes, às vezes a gente vê a galera falando, tipo, eu não gosto lá por causa das pessoas, isso, aquilo, e nem percebe que está fazendo a mesma coisa. Aí eu acho que se aplica melhor a ideia do cisco e da trave que a gente falou lá no início. Acho que entra aí. Mas, de qualquer forma, eu até esqueci o que eu ia falar. Jesus, o cancelamento que Jesus não fazia, que ele tinha direito de cancelar os outros e... Não existiria igreja. Não existiria igreja. Não, foi um pouquinho antes. Rapaz, a minha memória tá curta já. Eu também não vou lembrar, não. Vai vir outro trovão aí falar com você. O trovão... a voz de Deus não estava no trovão, né? Ela estava depois do trovão, depois de tudo, e vinha a brisa suave. Vinha suavezinha. Aí vinha a frase... mas, cara, eu acho que assim, ressuscitando o assunto do cancelamento, né, no caso... como é que o cancelamento ele está muito junto e ligado com a popularidade, né? Isso. Era isso que eu ia falar. Caraca, tu leu minha mente assim agora. Eu ia falar que... Receba! Isso aí não é coisa de crente. O que? Isso aqui não? A edição pode cortar ou pode deixar pra rirem da minha cara. Tem depois. vários cortes pra fazer, pode, por sinal, se alguém quiser me cancelar por causa disso, pode, tá? Eu não ligo, não. Mas... Até porque não vai conseguir, porque eu sou muito legal pra ser cancelado. Né? Eu sou incancelável. Fariseu. Fariseu. Circuncidado no 8º dia. O circuncidado no 8º dia de hoje é o cara que nasceu na igreja, né? Eu sou. Isso é outro assunto. Vamos lá, cara. Segue pra popularidade. Eu sou circuncidado do 8º dia de hoje. Vamos lá. Mas era exatamente isso que eu ia falar. Cara, tu acertou mesmo.
porque eu acho que muitas vezes a pessoa também adota isso aí por uma visão, tipo assim, eu acho que continua na raiz de orgulho e também alimenta mais, porque aí você se torna mais. Quando você cancela, você se enche, sabe? Tipo assim, você está errado, você que está assistindo, você está errado fazendo o que você está fazendo. E aí você, de novo, né, estufa o peito, assim, fica com aquela pose de Johnny Bravo. Johnny Bravo, assim, bota a mão assim na cintura, suspende o queixo e fica assim, sentindo. E por quê? Porque te inflou, tipo, te deu esse turbo, sabe, de status, de popularidade. Que, no fundo, assim, muita gente se alimenta disso, mas eu acho ridículo. Eu acho interessante você falar a palavra alimentar, porque isso é uma coisa que vai crescendo aos pouquinhos, sabe? E realmente é isso, você vai alimentando. Aí você começa a se achar melhor que um cara ali, melhor que um cara aqui. Cara, daqui a pouco, mano, tu tá igual um louco, apontando o dedo pra geral. Uma ladeira, sabe? né? Uma ladeira. Começa com um, começa com o outro, começa depois, todo mundo. Exatamente, cara. Uma ladeira assim, firme, entendeu? E, cara, é isso. Eu acho que... Aí depois você se transforma em algum personagem... Não vou citar nomes, mas você se transforma em algum personagem da sociedade contemporânea que cancela todo mundo. E você, na verdade, você cria um personagem, né? Você se perde no personagem. É verdade. Tá ligado? É verdade. Você cria um personagem ali crítico, julgador, muitas das vezes intelectual e tal, mas que, na verdade, não acrescenta em nada pra ninguém. É um cara morto espiritualmente, tá ligado? E é isso, o cara se perde no personagem. Ele cria, se perde no personagem e fica lá no personagem. Até que Deus chame ele de volta ou alguém consiga chegar. Cara, acorda, maluco. Sai desse personagem que não te pertence. Viva a tua vida original, e aí seja o caminho cristão. para você sair desse processo, desse lugar é você primeiro reconhecer, aceitar e depois aceitar o caminho de volta. Que vai ser um processo difícil. Caraca, tudo amarrou, que legal, cara. Ficou máximo, assim. Muito maneiro. Eu acho que, cara, a gente fala muito sobre essa parada de voltar à vida normal, né? Quando a gente fala muito sobre o contexto de uso de drogas, né? Tipo assim, o cara é viciado em droga e tal. E é muito difícil do cara voltar ao normal. Sabe? Tipo assim, caramba, vou parar de usar drogas e tudo mais. Porque existe uma escalada agora de volta, né? Eu acho que em termos espirituais é muito parecido, sabe? Você vai ser tentado a ficar fazendo a mesma coisa direto quando você estiver subindo a ladeira, sabe? Estiver lá subindo o buraco de volta, tá ligado? O problema é que espiritualmente isso é uma parada muito mais fácil, parece. Porque assim, cara, tu vai... Como é que eu vou dizer? Mano, é muito fácil, tá ligado? É uma coisa muito fácil, porque você faz aqui, ó. Tipo assim, tu não faz de boca para fora, tu não chega lá, compra um negócio e usa. Tá? É aqui, você não precisa de nada. Você está acordado, você está julgando. Sabe? É muito louco. Tipo, a gente precisa orar muito para que o nosso coração não seja tomado por isso. Né? E é isso, eu acho que esgotou o assunto. Tá? Eu acho também que... Gente, mais um dia de Nova Frequência Podcast. Tá? O Vitor tem os anúncios finais, porque ele sabe tudo de cabeça e eu sou péssimo nessas coisas de cabeça. Galera, assim, né? O que eu sei é o seguinte, a gente tem outros episódios aí. A gente grava vários episódios, né? A gente não sabe quando eles vão ao ar, então eu não sei te dizer o que vai vir depois desse episódio. Vem coisa boa. Vem coisa boa, obviamente, muitas coisas boas. Mas o que eu posso dizer, pelo menos? A gente tem a EBD da Juventude todo domingo, 4h30 aqui na igreja, então você pode vir, a gente está fazendo um modelo presencial. Só chegar, rapaziada. Só chegar, está sendo muito legal. Se tiver ainda nesse primeiro trimestre aí que é essa aula comigo, vai ser um prazer ter você aqui. Se você estiver ouvindo isso, já acabou esse trimestre, já acabou maio de 2021. A gente tem a Maiara, a gente tem o Caio. Se você estiver ouvindo isso em 2022, a gente tem outras pessoas, outros temas, então se informe assim, se o horário se mantém o mesmo, mas não perde. Os cultos aqui na igreja também, a gente está sempre aberto. 2 cultos pela manhã, 9 horas e 11 horas domingo, 6 horas É tarde ou noite? Nunca sei. Noite. Caramba, 6 horas da noite, domingo. A gente tem um culto da juventude no mês aos sábados e outras programações. É bom você se inteirar sobre o mês. Segue o Instagram, que a galera posta tudo no Instagram. Instagram. Vai lá no Instagram, segue o Instagram e tal. Tu vai ficar sabendo de tudo. E se você tá vendo isso no YouTube, se você tá ouvindo no Spotify, dá um like lá, segue a nossa playlist, no Deezer também. No YouTube... Inscreva-se no canal. Eu sei que você não... tem que fazer igual o YouTube, né? Eu sei que você não está inscrito, então inscreva-se no canal e ative o sininho para ativar as notificações e não perder nada dos nossos conteúdos inéditos aqui no canal da Viva uma Nova Frequência. E também tem o seguinte, né? A gente está começando um projeto chamado Escola de Oração, tá? Esse é o teu projeto. Não, do Senhor. Não, eu digo assim, o projeto que você está mais por dentro do que eu. É verdade, né? O que é a Escola de Oração? A Escola de Oração é um projeto que a gente vai trabalhar oração de fato. A gente vai falar como orar, por que orar, para que orar, efeitos de oração, causas de oração e orar.
De fato, a gente vai realmente pegar do básico, do beabá da oração, como orar, por que orar e para que orar, e vamos até o final, vamos falar sobre dons espirituais, manifestações do Espírito, e vamos tentar realmente aprofundar, cair de cabeça dentro disso. A gente precisa muito disso na nossa geração. Eu acho que é mais uma forma que Deus fala com a gente, que Deus nutre a gente, e um crente sem oração, ele morre de fome. Né? Muito bom, gostei. Ah, e eu não posso esquecer, o Conviva. Toda sexta-feira a gente tem o Conviva. Vem conviver. Cara, sem cancelar ninguém. Eu não vou dizer o que é Conviva para você vir e descobrir. Então, Conviva toda sexta-feira, 7h30 da noite, tá? E a gente tem várias turmas diferentes. Para você vários tem, grupos sei de lá, interesse aí para você participar. 19 anos, você tem 29 anos, você tem 30 anos, você é casado, você tem namorado, filho, você não tem noivo, filho. Só vem, cara. Bota entender. Se você é noivo, se você é casado, se você é casado com filhos, tem muita coisa legal. Exatamente. Cara, acho que é isso, né? Foi um prazer ter você aqui nesse episódio. Muito obrigado aí pela audiência. Se você quiser, assiste de novo. Manda pra quem você gosta, pra quem você conhece, pra quem você desconhece, expõe lá no teu Facebook. Mande pros seus amigos e seus inimigos. Seus inimigos, eles isso aí. Precisam ouvir isso. Mande pra aqueles que você já cancelou. Um beijo e até o próximo episódio. Valeu, rapaziada. galera. Fica na paz de Deus aí. Tamo junto. Pode parar de sorrir?